Metodologia BIM, uma estratégia de gestão de projeto. O que o BIM tem a ver com você? Você precisa compreender que à medida que as obras do setor público forem adotando o BIM, Build Information Modeling, em suas etapas de projeto, o mercado de forma geral sofrerá mudanças que acabarão incidindo também nas obras particulares, o que acarreta em impacto sobre a competitividade das empresas de arquitetura e engenharia, como por exemplo a exigência por serviços mais rápidos e isto exige de você projetista maior eficiência. A partir desta nova realidade que o mercado nos impõe, está aí a introdução do caminho que ofereço para você arquiteto, engenheiro, designer de interiores e técnico em edificações compreender como seu negócio deverá ser conduzido com a metodologia BIM, isto essa conexão entre as políticas públicas e as estratégias empresariais. Conceitos. Ainda no Brasil, grande desconhecimento sobre os conceitos da metodologia BIM e suas aplicações práticas. E buscando ampliar o acesso a você desse novo conteúdo, estou aqui para divulgar o meu trabalho com a metodologia BIM, mas principalmente, propor uma parceria a você projetista no meu projeto de arquitetura BIM. Estamos vivendo neste início do século XXI uma nova realidade na construção civil, a metodologia BIM, que é resultado do momento histórico em que a tecnologia da informação se tornou o cerne e o caminho natural para aumentar a competitividade dos setores industriais. O BIM é um processo de projeto digital inovador e pode causar um efeito sobre nós arquitetos, engenheiros, designers de interiores e técnicos em edificações que costumo chamar de efeito iceberg. A metodologia BIM traz agilidade na tomada de decisões sobre o planejamento e a construção de um empreendimento com comunicação de dados precisa, conectada e em tempo real. Na proposta metodológica do BIM não há espaço para bolhas de informações isoladas, mas a colaboração efetiva de todos nós, projetistas, desde o início do projeto de arquitetura BIM do empreendimento, o que pode se tornar um dos maiores desafios para nós projetistas. Ainda assim, isso garante que o tempo até então desperdiçado no processo de projeto tradicional passa a ser digerido com mais agilidade, reduzindo retrabalhos. O que o BIM tem a ver com você? Para responder essa pergunta será necessário eu abordar o BIM sob dois contextos. O BIM como estratégia de gestão de projeto. Com relação ao primeiro contexto, tenha claro que para você crescer é necessário gestão de projeto. Vou construir meu argumento para esse contexto com base em dois dados. O primeiro extraído da pesquisa, sondagem de inovação produzida pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABD, realizada em março de 2018 com 700 empresas do setor da construção civil. A pesquisa aponta que apenas 9% dessas empresas já implantaram o BIM na sua rotina de trabalho, conforme postagem de agosto de 2018, no site Alevan Engenharia. O outro dado é que podemos dizer, mesmo que ainda pequena, a demanda por BIM tem crescido nos últimos anos devido à percepção do contratante do seu maior benefício, aumentar a confiabilidade nas estimativas de preços e no cumprimento dos prazos, o que reduz erros e garante a qualidade dos projetos e da obra. Com esses dados, mesmo que de 2 anos atrás, representam um quadro válido para os dias de hoje, que permite dizer que quando a demanda pelo BIM é maior do que a oferta de profissionais capacitados, os preços dos serviços tendem a subir. Portanto, está aí a grande oportunidade que, participando do meu projeto de arquitetura BIM, você arquiteto, engenheiro, designer de interiores e técnico em edificações terá. E como vimos, a demanda dos contratantes pelo BIM cresce, portanto eles se dispõem a pagar pelo serviço em BIM, por terem consciência do fato que o projeto de arquitetura e o seu orçamento terão maior transparência e precisão, porque serão monitorados desde o seu início. Será possível ao contratante otimizar o orçamento, acompanhar o alinhamento entre as disciplinas, a definição e aquisição de materiais, oferecendo maior confiabilidade aos projetos e o controle mais preciso da obra em tempo real. Quero, portanto, toda a sua atenção, agora, para destacar o cerne dessa nossa conversa. Esta é a introdução do caminho que ofereço para você compreender como seu negócio deverá ser conduzido com relação a essa nova metodologia e te ensinar como você deve traçar metas para desfrutar dos benefícios do BIM, ou seja, aumentar a sua produtividade reduzindo custos de produção para que você seja competitivo nesse mercado de pouca oferta. Tempestade perfeita de ineficiências. Assim, repensar a sua produtividade é o caminho natural. A baixa produtividade tem sido uma constante, aumentando os custos e desperdícios ao longo do ciclo de vida do projeto de arquitetura. Essa tempestade perfeita de ineficiências tem solução. Para melhorar a produtividade, o primeiro passo é quebrar os silos de informações isoladas e estruturar sua empresa de arquitetura e engenharia para que as informações aconteçam dentro de um fluxo aceitável. Uma boa gestão de projeto permitirá seu crescimento e também atender às exigências dos contratantes por serviços mais rápidos. As pressões para acompanhar a velocidade do mercado demandam maior eficiência, o que define a gestão de projetos como uma habilidade altamente procurada como diferencial competitivo para que os projetos da sua empresa de arquitetura e engenharia sejam completados no prazo e dentro do orçamento. Neste sentido, então acredito que você, arquiteto, engenheiro, designer de interiores e técnico em edificações, não deva interessar-se pelo BIM só porque as pessoas dizem que ele é importante. Eu acredito, e esse é meu propósito aqui, que você deva compreender, porque o uso dessa metodologia vai melhorar a gestão de projetos da sua empresa, ou seja, o que ela traz de melhora para o seu desempenho e o que ela traz de benefícios para a sua realidade e para o crescimento do seu negócio.
2. O BIM, a construção civil e o Brasil. Bem, com relação ao segundo contexto BIM, nos setores da construção civil no Brasil, para compreender nosso contexto aqui, eu vou ampliar nossa perspectiva e iniciar uma aproximação para esse contexto, a partir do momento histórico em que a tecnologia da informação se tornou o cerne do desenvolvimento econômico e o caminho natural para aumentar a competitividade dos setores industriais, inclusive a construção civil. Para melhor explorar essa questão no setor da construção civil, vou abordar, separadamente ela, primeiro no setor público e depois no setor privado. Porém, tenha em mente que as políticas públicas e as estratégias empresariais andam sempre lado a lado. Vamos começar pelo setor público. No Brasil, a tecnologia da informação ainda é pouco utilizada. O Brasil está pouco preparado para a adoção em larga escala da indústria 4.0, tendo em vista aspectos estruturais, educacionais e culturais. Segundo o artigo de Bruno Diniz, de 2019 na plataforma administradores.com, de acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, das empresas consultadas, as empresas que não identificam quais tecnologias têm potencial para alavancar a competitividade no setor industrial, as pequenas empresas correspondem a quase 60% delas. Já entre as grandes, elas correspondem por volta de 30%. Assim, a pesquisa deixa claro e evidente o nosso atraso que se reflete também na indústria da construção civil, que ainda está se familiarizando com tecnologias relacionadas à digitalização dos componentes de um modelo virtual da construção. Tendo em vista que essas tecnologias digitais, de fato associadas ao conceito do BIM, estão mais voltadas para o desenvolvimento de processos de gerenciamento e gestão de informação de projetos digitais, que resultam em mudanças no meio de representação, transmissão e gerenciamento de informação, todavia, contribuem pouco para o que de fato considero de grande relevância para os arquitetos e o que de fato aponta para a profunda transformação, em todos os setores da construção civil, o uso de tecnologias para a melhora da praxis arquitetônica, ou seja, o uso das tecnologias digitais de geração da forma arquitetônica, que também estão presentes no conceito do BIM e que interferem diretamente na qualidade da arquitetura. Por outro lado, reconhecendo isso, o governo federal, por meio da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABD, lançou, em 2018, 2 projetos de grande relevância para essa situação brasileira: a Agenda Brasil para a Indústria 4.0 e Modernização da Construção Civil, essa última alinhada com os objetivos da estratégia BIM-BR, que falarei mais à frente. Mas adianto que, como parte da estratégia BIM-BR, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABD, também lançou no mesmo ano a plataforma BIM-BR, portal público que hospeda a Biblioteca Nacional BIM, BNBIM, a única biblioteca BIM desenvolvida integralmente com recursos públicos no Brasil. A estratégia BIM-BR, portanto, busca viabilizar uma estrutura governamental para mudanças no país, com a inserção da metodologia BIM para que o Brasil consiga até 2028 aumentar o PIB da construção civil de 5%, dado de 2018, para próximo de 30% em 2028, com o foco principal na redução de custos e facilitação do seu acompanhamento pelos órgãos de controle do governo. Vamos ao resumo da estratégia BIM-BR. Essa preocupação em disseminar a metodologia BIM começa em junho de 2017, com o governo federal criando o Comitê Estratégico de Implementação do BIM, CEBIM, e com a publicação do Decreto número 9.377 de 17 de maio de 2018, instituindo a estratégia BIM-BR, com a finalidade de promover a difusão da metodologia BIM no país. Destaco aqui, com relação ao setor público, o inciso 2º do artigo 2º, que define os objetivos da estratégia. É seu objetivo coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM. A estratégia BIM-BR foi atualizada pelo Decreto número 9.983 de 22 de agosto de 2019. Decreto sucedido pela publicação de outro, o Decreto número 10.306 de 2 de abril de 2020, que já estabelece que obras e serviços de engenharia contratados pela administração pública federal deverão ser executados em BIM, a partir de 2021. Segundo o mapa gerencial das obrigatoriedades, previsto na estratégia, as exigências acontecerão em 3 fases: 2021 BIM exigido nos projetos, 2024 BIM exigido nas obras e 2028 BIM exigido nas operações e manutenções do pós-obra. E por fim, para completar a abordagem contextual para a resposta da nossa questão, vamos falar agora do setor privado, enfatizando antes que as estratégias empresariais, ou seja, o setor privado e políticas públicas, sempre andam lado a lado. Destaco agora, com relação ao setor privado, o inciso 3º do artigo 2º, aquele que define os objetivos da estratégia BIM-BR. É seu objetivo também criar condições favoráveis para o investimento privado em BIM. Conclusão. Mas finalmente, o que o BIM tem a ver com você? Veja você que, sendo fato que no Brasil as estratégias empresariais e as políticas públicas andem sempre lado a lado, mesmo quando, segundo o decreto, as obrigatoriedades da estratégia BIM-BR são determinadas somente para as obras públicas, podemos deduzir que será verdade também o fato que, à medida que as obras do setor público forem adotando o BIM em suas etapas de projeto, o mercado de forma geral sofrerá mudanças que acabarão incidindo também nas obras particulares, e os impactos sobre a competitividade serão sensíveis, como a exigência por serviços rápidos propiciados pelo BIM, que ditaram o mercado, exigindo sua maior eficiência.